Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Abner e hoje eu vou falar com vocês de uma das soluções que nós supomos através de nós sobre as observações, os efeitos na individualidade dos seres. Eu vou falar de uma coisa que desexpande a individualidade do ser, dizendo ao ser mesmo as suas conversões de valores para todas as reações que esse ser faz. O ser humano ele é autodesenvolvido pelas inequações que são difratadas pelos dígitos que ele recebe da natureza, né? Então, desde a relação sexual que os seus pais tiveram, né? Ou seja, aquela parte do seu pai, o espírito, que ele entra na sua mãe e desenvolve você sobre essa maceração, né? O que eu chamei no outro vídeo de sílapse, ou seja, o revestimento desse espírito, de expulsionar o espírito, fabricando a adequação desse espírito em desenvolvimento, e a ampliação desse espírito dispara todas essas individualizações em um contexto e descontextuar-se a partir da regência que desintegra o que a gente chama de vida. Então a vida nada mais é do que um salgado, né? E aí esse salgado ele tem o seu recheio, que é o espírito da coisa, é o sabor da coisa, e a cobertura desse recheio, que mantém a informação desse recheio viva, a expressão, e desinforma, né, e contextualiza esse elemento, essa natureza. E aí cada um de nós nessa representação se torna um salgado. Bom, e como a gente alimenta ou cuida desse espírito, né? Através da interposição de ondas. E aí essas ondas, elas desinterpõem a nossa camada e desmorde a gente. Ou seja, ela pega no salgado e pressiona o salgado. E essa pressão da onda, ela diz uma inadequação em nós sobre esses impulsos. E aí sobre esses impulsos, a gente desenvolve a fermentação amparada, que é desenaltecer o espírito para as localizações desimpressionadas pelas ondas. E essas ondas, elas podem ser ondas estacionárias, ondas de fontes vivas e de fontes que a gente considera não viva, porém ela tem a sua vida no seu contexto, né? Na sua forma material de se expressar no ambiente. E aí o delinear dessas partes diz uma partição em nós para aturar, ou seja, tudo compõe em nós a partir da descomposição. E nessa lógica,
nós precisamos desatender cada vez melhor essas descomposições. Então, nós desanotamos o enaltecimento que aprofunda a pressão ambiente em nós, até conhecer os limites que a gente suporta. E a isso a gente tem o encosto no espírito, né? Se você encosta no espírito e desencurta o espírito, ele acende e desavisa você risco de desespiritualização interna ou intimidade consigo mesmo. Então, isso é revelado no contexto da sensibilidade, da resposta sensitiva. E aí, essa resposta sensitiva, ela avisa que está ocorrendo um curto sobre a dispersão. Então, você precisa desligar esse curto para não queimar as resistências. E isso é uma automação do ser, de se autoconhecer. E tudo isso gera sobrevida, né? O que é uma escala do alto ser em uma automação de se afirmar na vida. E essa recombinação de se afirmar forma desinformações brutas com valores fortes. Essas desinformações brutas, elas estão sendo amparadas em várias partes de você. E para ampliar esse amparo, o homem desenvolveu mecanismos de sensibilidade. A quântica desses mecanismos que canta no espírito desenvolve o espírito adrenações, né? Ou seja, administrações sobre adrenalina, sobre o seu curto. E isso laboriza e labirintifica sobre as contrações inseridas nesses percursos adrenérgicos, formas de frear e de entregar menos ou mais energia em flashes, em um controle expressivo muito rápido. E aí isso é a combustão sobre um retrato de treino do homem em uma matéria que lhe sacrifica muito para alcançar esse resultado. E essas ferramentas sensitivas que a gente tem, elas destampam os influxos ambientes sobre as fendas que desacordam as sinapses das sensibilidades sobre algo. Então a tampa, para nós, ela subverte a porta, né? Ela reveste uma porta com controle. Então a tampa, ela é muito fácil de entender. Tampa tampa é algo que fecha uma passagem, ou seja, ela despressiona algo que passa algo. E aí essa tampa, ela pode ter mais superfícies ou menos superfícies de desadequação. E aí essas superfícies, elas dizem fazer uma resistência superior, dependendo disso aqui que a gente chama de helicoidal, né? Desse movimento helicoidal que desafenda um fecho. E todas as nossas terminações nervosas sensitivas, elas se disparam por estarem abertas. Quando a gente consegue fechar com um contorno que descontrola essa passagem, a gente consegue controlar a pressão da sensibilidade. Esse controle é uma
é uma das coisas que diz etapa no ser e trouxe ao ser a superação de ser. E logo, dentro dessa automação gênica, as pessoas, elas nascendo em sociedades que já depredam a lei de ter essas tampas, né? A eleição dessas tampas fazem que as pessoas já destampem muito mais fácil. Ou seja, isso é o autocontrole. Quando você está dirigindo, a aceleração ela parte do destampar das passagens de combustão aos cilindros. Essa ejeção de combustão faz com que eles rotacionem sobre o seu eixo, né, sobre o motor com determinada velocidade. Então isso é um controle sensitivo. Existem várias áreas que interligam esse circuito que diz a eleição elétrica que vai passar, desensibilizando ou sensibilizando. Entendem? Então é uma coisa muito simples. Só que fazer isso na imaterialidade molecular do ser é uma responsabilidade que reveste do ser um tempo de desenvolver essas moléculas desse circuito, a retenção de ser aquilo que predetermina treinando. Então todas suas garras por treino são nada mais nada menos de que esses desenvolvimentos de helicoidais moleculares que vão destampar as subversões nervosas que lhe agrediriam se você não as tampasse, porque geraria uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão ela desacorda disfunções no interior dos seres, ou seja, ela não se controla, ela descontrola. Aí essa tampa é uma solução, então, uma solução de autocontrole e vários sistemas fechados, sendo soluções químicas ou fisiológicas, sendo matérias de ambientes ou produtos de matérias de ambientes, elas têm os seus tampões. Vejam você as frutas através dos galhos. Vejam vocês as raízes através das terras, dos terrenos. E vejam você e o seu interior através da sua pele, de todas essas costuras. Vejam os remédios, as embalagens, todos esses tampões. Ele diz integrar e entrega essa superfície de defesa sobre as descontrações de diferença de pressão. E aí, dentro do ser, a gente tem muitos sistemas que dizem funcionar sobre a estabilidade da utilização sensitiva. Então, o percurso sensitivo ele predispara a determinação da atividade que você está se contraindo, né? Então essas contrações elas descontam com as desinervações nervosas para dentro desse contexto, ou seja, elas destampam as raízes nervosas que vão ser treinadas para essa gerência e ela tampa as que não.
E isso é uma solução de cilíndrica, né? E como que você acha que o tampão é feito? O tampão, ele é feito de uma interjeição de movimentos, né? Você faz um clone, copia e clone do comprimento. Você para referir a tampa, você descomprimenta a passagem e desacoplação, né? Você desacopla esse existe uma cópia da passagem, né? A gente vamos pegar aqui. A gente copia a passagem, vamos pegar aqui. Vamos pegar a garrafa. Então você copia a dimensão da passagem e copia clone de comprimento de regerir o denegrir da desacoplação de uma tensão ao dado reagido de contexto em plano de redimensão sobre a leitura que artefere contextualizar o desgarrar de reações de suplementos de roteiros reagentes em portais sensitivos. Então existe um ser em você que desafirma de ser. Então, dentro dessa solução, a gente desmaterializar uma resposta. E essa resposta fisiológica ou de movimento, ela faz o comprimento de regir, né? Ou seja, você manda uma mensagem que vai regir o denegrir da passagem, e esse denegrir vai costurar desassociação de uma tensão. Essa parte é difícil porque eu tenho que levar para um plano metafísico, porque a metafísica, ela solucionou os comandos do ser sobre a adequação de ferramentas, né? Então, na imaterialidade, a gente fala o corpo a partir de notações, e essas notações diferenciam sobre arcos, dimensões de valores lógicos. E aí, navegar em um treino é você, mesmo não treinando, fazer associações daquilo que você treinou a partir das notações que você reveste esse treino. Então, o desencobrar-se do treino faz uma camada, então clona, entendeu? O clone descobre os dados de um treino, e a solução é essa, né? Você realiza algo e desclona esse algo na imaterialidade, e você acessa a imaterialidade na metafísica, não na física, porque a física, ela depende de você estar no local treinando. Quando você não está treinando e você quer fazer tamponações nervosas, você diz aos nervos
na imaterialidade as notas que você faz na matéria. Logo, você desaprofunda o consenso nervoso. Então, se você consegue dirigir um carro, você consegue dizer todas as etapas da direção, né? E mesmo que você não consiga verbalmente, você consiga denotadamente. E essas denotações, elas estão armazenadas nos seus dispulsos nervosos. Ou seja, existe uma solução de materialidade de pulsos, pois esses pulsos na matéria viram ondas de expressão sua sobre a matéria regida. Então aqui, copia clone de comprimento. Então essa cópia de clone de comprimento vocês já entenderam, né? É você desassociar um trabalho na imaterialidade das transições verbais, ou seja, da oralidade desadmitida pelos alfabetos. Então eu vou mostrar para vocês. Copia o clone de comprimento, e aí você copia esse clone de comprimento de quê? De reger, né? De reger o ir de uma atenção, o ir da atenção. Porque toda atenção que você faz a algo desimpulsiona partes de ângulos sensitivos, né? Porque sempre você rege uma interpretação possível de uma atenção. Existem várias interpretações possíveis. É só você pegar na palavra e os dualismos de palavras, né? Ou seja, uma palavra ela consegue dizer várias coisas dependendo da sua corroboração. E aí, beleza. De reger o ir, o denegrir também. E todo ir que você faz, todo ir ele é uma escalada. Então todo ir ele tem etapas, ele tem a etapa de você entra, passa e sai. Toda atenção, todo reger, todo ir, ele entra, passa e sai. E isso é a mesma coisa para sensibilidade, que se responsabiliza pelas portas de pressão. Essa parte é importante, porque dentro desse eixo aqui, entra, passa e sai, tá tudo. Eu vou te entregar tudo nessa escala aqui, E aí, o denegrir, eles são setas moduladoras. Obedecer o denegrir é você compreender a exponencial de barras descompressivas, né? Então a compreensão dessas setas moduladoras nesse trânsito, nesse eixo de reger, você consegue, dentro dessa intercalação, diminuir ou aumentar o ritmo da passagem. E aí a gente coloca aqui ritmo, ou até mesmo mudar o ritmo, porque o ritmo ele desentrega um conjunto muito grande de valores, não só os valores de velocidade,
mas também você pode colocar valores de associação de placas. E aí a gente entra nas placas, a gente entra aqui eu vou abrir uma chave aqui, ó, placas motoras dos músculos. Então, como é que você acha que seu pai conseguiu te dar comida na boca e você receber quando você era novinho? Vamos ver essa atenção? Dando comida para neném. Vejam vocês. Ixi. Para bebê. Olha que legal, cara. A gente vai acordar isso aqui. Como que seu pai conseguiu desatender aos seus músculos aqui para respeitar o seu ritmo de mastigar? Ele desadequacionou as suas placas terminais nervosas aqui nos músculos para poder fazer esse passe e desenvolver em você o sabor da atenção. Então toda a sua desatenção era uma placa para o seu pai ou frear ou acelerar os seus disparos sensitivos sobre a sua atenção. E você definiu isso em seu pai. Então veja só. E assim você consegue esse tampão, ó. Bom, vamos lá. Placas motoras dos músculos. E assim, e dessas placas, a obediência, né? Você obedecer à sensibilidade do meio, e a sensibilidade do meio é as placas, você consegue a vitória, ou seja, você consegue passar bem, rotacionar bem e sair. Ou chegar, sei lá. Entende? E aí isso tudo vai ser igual, né? Todo esse movimento, ele vai gerar uma moedinha em você, ó. Você vai zerar esse jogo. Você vai falar para você mesmo, ó, me desamolei sobre uma sensibilidade de um meio. E aí você regeu, você se transformou, você recebeu uma reação que desescalou você sobre essa predestinação motora. E aí isso vai te dar a sensibilidade, a capacitância de tampar ou destampar essas placas motoras que você treinou ou desensibilizou sobre esse treino, né, nesse caso. Então você vai se tornar confiante para essa ação. Logo, no caso, se você for dirigir, você precisa de muitas moedinhas dessas. E o seu instrutor, ele vai cobrar. E a prova vai cobrar. Eu preciso de você 20 moedinhas dessa. Pá, aí você tem que dar para ele 20 moedinhas. E não é moedinha xoxa não é moedinha assim não. É moedinha assim, ó, fechadinha. Nem maior e nem menor, né? Deixa eu ver aqui. Não é diferente. Tem umas diferentes que até vale, né? Mas tem umas que não, ó. Essa aqui não. Entendeu? E aí assim você vai conseguir créditos, né? Valores e tal. E essa é a solução, né? E aí dessa desacoplação de uma atenção,
você consegue enaltecer a responsabilidade a outras, porque isso acopla em você, né? Todos esses discursos vão sendo acoplados nos seus terminais nervosos. Vamos ver aqui, ó. Placa motora. A placa motora localiza-se na fenda sináptica imediatamente após o axônio terminal pré-sináptico. Entre suas especializações anatômicas encontra-se as dobras juncionais, que abrigam uma alta densidade de receptores colinérgicos, regiões pós-sinápticas especializadas da célula muscular. E aí essas colinergias, elas precisam de sensibilidade para desintegrarem a energia certa em um movimento. Vejam vocês aqui, ó, placas motoras ligadas às fibras, né? Então a gente tem o que a gente chama nessas repartições labirintos que fazem isso aqui, ó, partículas, né? A particularização, ou seja, a redimensionamento de energia em um estado muito pequeno. Nanopartículas são partículas cujo tamanho situa-se entre 1 e 100 nanômetros. Em nanotecnologia, uma partícula é definida como um pequeno objeto de se comportar como uma unidade inteira em termos de seu transporte e propriedades. Então, quanto menor você consegue ser sensível e transmitir sinapses, mais você consegue desordenar valores de colinergia, mais você consegue ser sensível. E essa sensibilidade de nanopartículas, ela tem a ver com operações de máquinas a partir dos desimpulsos nervosos. A gente tem uma tecnologia hoje em dia que pessoas paraplégicas, elas começam a poder utilizar sofisticações tecnológicas, porque existem fendas sinápticas que inervam os seus as suas paraplégicos. Essas partes aqui, ó, as superfícies que eles perderam, né? Então, o limite da superfície que eles perderam tem inervações, e a energia que faz sinapse, ela consegue emitir pulsos. E esses pulsos intercalados em uma placa, né, criada em laboratório, conseguem, a partir da sensibilidade dos discursos de pulso treinado, fazerem movimentos cada vez mais precisos. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Olha só, a gente tem essa comunicação dessa peça mecânica. E aqui, ó, neuronanorobôs. É porque você consegue fazer desses desimpulsos, né, uma recepção lógica que consente sobre treino a adaptação dimensionada. Então a gente tem fibras, impulsos nervosos, né? E a gente desimpulsiona os nervos. Só que desses nervos, se eu conseguir dividir, né, esse desimpulso, eu consigo fazer uma neurogênese
ou uma capacitância neuronal que vai sobre mielina e sobre os contornos dos pulsos de treino fazerem descargas complexas em um ser. E isso é uma solução. Isso é o destamponamento funcionando, né? Da desacoplação de uma atenção enaltece a responsabilidade a outros. Ao dado reagido de contexto em plano de readmissão, sob uma leitura que artefere contextualizar o desgarrar de reações de suplementos de roteiros reagentes em portas sensitivas. Então, essas portas sensitivas, existe a descoberta de que elas encobrem a sensibilidade a partir dos pulsos. Porém, esses pulsos, eles são associados ao dígito que a pessoa consente no encordoar. Então, se a pessoa fala que você está entrando em um X local, a sua recepção lógica de obediência vai falar assim para si mesmo: eu estou entrando no X local. E aí essa vai ser a porta sensitiva. Tudo que você fizer no X local vai sobre deportação se impor em você sobre essa redimensão aqui, do X local. E isso é uma coordenação material sobre a imaterialidade dessa matéria que você comprou experiências, né? Ou de servir de experiências dela. E aí nessa readmissão você consegue, sobre o desacreditar dessas X portais, a conexão metafísica com eles, né? E essas conexões metafísicas vão fazer colaborações metabólicas nos seus circuitos que vão pré-acionar aquilo que está anteposto aos X portais, porque você desporta e importa eles nas suas residências de dispulsos. Isso é para nossa rede de valores, é como se você comprasse ações de algo e se impor-se na metafísica de você, na conexão dessas ações. Tem muitas pessoas fazendo isso hoje em dia, principalmente pessoas sagradas na arte dos ofícios financeiros, pessoas além aí no contexto de soluções, que estão muito à frente nesses de serviços de sensibilidades. E é assim, né? É assim essas desimportâncias acontecem no enaltecimento molecular. Uma coisa que precisa ficar claro são os estados das matérias no interior dos sistemas. Nós temos os estados plasmáticos, os estados sólidos, os estados gasosos e os estados líquidos. E todos os tecidos, as células, os átomos, eles têm propriedades que são desproporcionais entre os planos que elas estão conectadas. Essas interconexões e essas proporções nesse plano nem sempre são de forma massiva a quântica de concessão, né? Ou seja, nem todas as superfícies estão homogêneas. Existem nanopartículas
heteroatômicas no meio dessas massas. E isso é adaptação, sabe? É como se eu pegasse uma placa detectora com gel. Então, toda superfície de detecção, quando você quer investigar alguém, você tem uma superfície que ela é acreditada como como é que fala? Virgem, né? Então você tem uma superfície que ela é virgem até ser exposta a uma fonte. E a fonte é um pulso. Vamos pegar aqui, ó. Eu não achei, então vamos pegar filme virgem. E esse filme virgem... Não, peraí. Filme virgem radiográfico. Esse filme virgem... Cadê, gente? Ah, cara. Ué. Filme... Imagens... Uai. Esse filme, essa superfície, ela é própria para detectar algo. Achei. Era isso que eu queria. Então, a gente tem uma superfície que ela é virgem e ela está própria programada para receber algo. E aí, quando ela recebe, ela consegue ser investigada sobre aquilo que ela recebeu. E aí, vigiando essa escala, a gente consegue os dissensos de desvirginar, ou seja, de fazer desse exame, né, dessa detecção. É isso. E aí, como essa o que diz virgem é o plano, né? Então a gente tem vários planos com densidades de virgem diferente. Planos. Não, esse negócio não está funcionando bem. Peraí. Planos. Vamos por superfície plana. Sou eu que não estou conseguindo. Então a gente tem vários tipos de superfícies de plano feitas de várias matérias com várias soluções de desintegrar essa superfície, e essas soluções elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. E aí a homogeneidade ou a heterogeneidade vai das partículas que integram, e essas partículas que integram elas podem estar desintegrando com índice de desqualificação de uma fonte diferentes. Por exemplo, se eu tiver uma mistura que ela é heterogênea, porém elas estão num estado sólido, se eu colocar uma temperatura X, uma das substâncias dessa mistura vão virar gás muito mais fácil do que as outras. E o gás, em um ambiente fechado, ele desinfla. E a inflação de um gás fechado, ele desabre portais. Entendeu? As chaves dos portais do nosso corpo. E essas aberturas de portais sobre ritmos e temperaturas diferentes,
elas fusionando, né? Elas abrem os portais a partir das desfermentações ou ferramentas de pressões de estar. E aí esse de estar depende da superfície do plano que está recebendo essa fonte ou essa detecção. Não, aqui. Aqui, ó. Eu acho que eu vou achar aqui, ó. Quer ver? Achei. Acho que é esse aqui. Ver se tem outro. Não é isso. Achei que eu queria. É outro. Não, mas vamos ver se a gente tem outro. Acho que esse aqui vai. Tá muito pequeno. Esquema de filme. Raios. Achei. Então, nesse filme de raio-x, a gente tem o que a gente chama de hialeto de prata sobre um gel. E o quanto esse hialeto de prata está sobre esse gel dividido vai revelar a proporção sensitiva que ele tem de detectar o raio-x, porque o raio-x, ele sobre o haleto de prata, ele enegrece, ele sofre reação, e aí os contrastes do enegrecimento com a falta de enegrecimento vão revelar os contornos da imagem, o que a gente chama de rederização. E aí, o que isso quer dizer? É que sobre esses destemperamentos ocasionados por fontes, os intemperismos físicos nas matérias, elas abrem canais sensitivos por ferramentas de expressão do gás. O gás, ele quando você sopra um balão, ele não infla assim a massa. No corpo é a mesma coisa, só que para conter toda essa massa de gás, o corpo ele rejeciona a expansão e o gás ele fica debatendo entre as células, entrando nas células. E esse desimportar dos gases nas células fazem a movimentação metabólica das células. E geralmente os gases eles são barrados até que eles desassociem no contexto das fendas dos canais. E aí esses canais eles têm para essas associações de valores vários mecanismos de admissão. Essa própria relação ela faz a cosquinha, né? É o que chama de cosquinha na célula. Essa cosquinha na célula, nessa superfície celular,
ela muda o ritmo e esse ritmo ele faz com que as bombas de ATP dentro da célula façam sobre esse metabolismo, né, conjugado a dispersão. Então isso abre canal, né? Abre canal e aí o que tiver sobre a possibilidade de entrar, entra. O que não tiver, não entra. E aí isso é o alimento. E aí do gás fusionando seu fermento de estar por si, no si de individuar, né? E aí esse aqui é o ultrajar da concessão, de individuar, né? Doar a sua pressão, né? Dentro do indivíduo sobre esse intemperismo, sobre essa fonte, gerenciando ritmidade. E aí esse gerenciando ritmidade, ela vai dispor para nós várias formas de realizar esses desacordos celulares. A mudança de estado dos fluidos é uma, porém a gente tem várias formas de empregar as células, né? Não só a mudança de estado gasoso das moléculas para gás, também a gente tem vários arrítmicos no sentido de alimentos mesmo, né? Então existem alimentos com mais ou menos nutrientes que dizem relacionar com o meio, e essas relações com o meio, o estômago, né, elas fazem com mais facilidade a integração ou desintegração dessas moléculas na célula. Vou dar um exemplo. Alimentos com muito nitrogênio, né, por exemplo, feijão, eles facilmente conduzem o ritmo da fermentação em água e açúcares e carboidratos. E aí a associação de carboidratos com nitrogênios e açúcares dizem fermentar. O fermento é um tecido. O fermento sobre isso, ele vira um tecido que sobre a condução sanguínea ele adere às partes do corpo que estão precisando de fazer uma reencamação tecidual. Então isso a gente precisa constantemente. E aí as células, elas sobre esse potencial, elas conseguem entregar esse produto graças ao nitrogênio, e que é um material de desfermentação. E esse fermento ele é digerido e ele vai para a corrente sanguínea. E todos os integrantes da corrente sanguínea desse tecido desintegram aquilo que o organismo precisa. Se o organismo ele tem dentro das suas células a necessidade de realizar interjeições no sentido tecidual, parte do corpo vai sofrer falta e a homeostase do corpo vai chamar da corrente sanguínea a atenção que ela precisa sobre essa sensibilidade treinada há muito tempo, sobre várias voltas sanguíneas, circulações, o valor, né, a intimidade de reflorescer.
E olha só, o coagular, né, o coagular do sangue, a reação do sangue sobre esses tampões, eles adsorvem do sangue fibras, proteínas que a gente chama de fibrócitos. O coagular dos fibrócitos, em razão de entregar a dessensibilização dessa porta aberta, ou seja, desensibilizar fechando essa porta de pressão, no Ministério dos Associados de Valores de Transgressivos. Transgressivo é aquela porta que abre e tem capacidade de abrir mais do que pode e tornar difícil o fecho, ou seja, criar uma patologia crônica no sentido da insensibilidade. Um estresse muito fácil por falta de adesão e adestração dos canais sensitivos. Então, nesse Ministério dos Associados de Valores Transgressivos de Referências Subjetivas, e aí que ministério é esse, cara? Você deve estar se perguntando. E aí é esse ministério aqui, ó, essa reiteração alfabética, né? Porque a transdução de valores sensitivos que você emprega na matéria está desacordoada pelos desimpulsos que você associa. Se você consegue desassociar bem as partições do seu particípio em uma atividade, você consegue montar as faces que descolam o seu controle sensitivo, e aí você mecanicamente vai desquantificar isso nas suas outras razões de buscar sensibilidade nas suas placas. E isso vai lhe fazer um autocontrole, né? E isso já é feito há muito tempo em você. Desde o espírito que o seu pai doou, né, para sua mãe, que é a parte que cresceu em você sobre o sol, o insolar. E toda porta aberta, sem o consentimento de estar aberta, ela sofre. Agora, com o consentimento, ela se torna um elo, né? Um imã. E aí, nessas quadras, você gerencia elas por enzimas. Enzimas são moléculas adaptadas a estarem modulando essas portas. Então, as enzimas, elas são as ritmidades que você tem em um canal sensitivo de expressão, ou seja, nas individualidades das suas células de tecidos diferenciais. E elas estão por toda parte aí em você, principalmente nas partes que você entrega um trabalho. E esse trabalho desintegra a partir da sua utilização de oxigênio, que é a razão de acordar energia na quadra das suas células, nas partes dos seus membros que estão mais desoxidando. E aí eu coloquei aqui assim, ó, no oxigenar da razão quadraticinaspáticas, porque quando você adsorve a atenção, você desimpatiza com ela, né? E essa desimpatia se torna referenciada em você a partir das escrituras sensitivas, e elas são mais exponentes na sua face, sobre os movimentos de retenção visual, auditiva, olfatória
E desse conjunto todo a gente tem a face. A face de um bloco descolorida sobre essa sentença utilitária. E bom, agora na facilitação dos modelos de entregar esses conhecimentos, a gente tem aqui, que solução tampão são misturas de soluções de eletrólitos que resistem à variação de pH quando pequenas quantidades de ácidos ou bases são adicionados no sistema. Então, essa resistência na variação do pH é a resistência nas variações das intempéries. Ou seja, é você treinar tanto, fazer esse passa, né? Entrar, passar isso aí, que você conhece o passa e você consegue desadministrar o passa, mesmo que existam interjeições novas nesse passa. Ou seja, aconteceu uma coisa inesperada, ou seja, o pH aumentou ou diminuiu. E aí você consegue drenar sobre superação dessa interjeição que não prevista nas suas placas motoras e consegue passar. Então por isso que é importante essas associações de placas, porque esse imprevisto ele entra em uma posição dessa placa. Imprevisto. Então esse tampão ele ajuda sobre momentos de imprevisto, porque aí às vezes você precisa de tampar ou abrir mais essa regência de sentidos, né? E aí eu coloquei assim, no bar afinado em. Aí eu coloquei assim, lamentando pinturas de drenagem das articulações. Por quê? Porque quando a gente está num local, qualquer local que seja, existe as adaptações de barra. Essas adaptações de barras, elas são interjeições entre as correntes. Então a gente tem corrente, interjeição. Corrente, interjeição. Corrente. Até que a gente encontre o ritmo de destemer nessas barras. Porém, enquanto a gente não encontra o ritmo, existe algo no ritmo que intimida nossa pressão a distender as descargas, que são as correntes, né? E aí esse algo no ritmo ele brinca com a gente, brinca de torce contra. E aí, até que você consiga torcer a favor, a pesquisa alfabética vai gritar várias palavras de coagulação fibrosa, tentando distender. E aí, se você não conseguir distender dessa passagem, nessa associação, você vai sair carregado. Agora você entende o que é sair carregado do bar?
é o mesmo que você for no cassino e perder a aposta que você fez. Entendeu? Isso é sair carregado. Mas perder no sentido fisiológico. Fisiológico de contrações. Porque você não encontrou a ação que te daria consensos de torcer a favor, né? E aí isso vai te gerar o que a gente chama de lamento. Lamento por você precisar ter saído carregado do bar. E aí isso pinta as suas capacitâncias de drenagem das articulações. Você precisa tomar cuidado para isso não te tormentar sobre os fermentos e deixar em suspenso por trauma de lembrar do lamento. Porque um lamento ele se torna de muito fácil acesso nos nossos sistemas de pesquisa de descontração moleculares, né? De descontrações desses pulsos que a gente desintegra nessas associações. Então você precisa de tomar muito cuidado para não se assentar de que isso se torne um trauma nessa quântica de descontar em você a sua perda, o seu lamento. Então o lamento ele não deve ser um trauma. O lamento ele deve ser uma oportunidade de aprender. É difícil, mas é com que a gente faz o eco desviar-se na capacitância de recursos para navegar e reinterpretar sobre novas fontes aquilo que depredou sobre a falha na interpretação. E aí você consegue, né? Conseguiu, seguiu com. Consumiu, sumiu com. Você consegue estratégias de tamponar. Você tem uma aí na sua casa, a geladeira. Mas antes da antes dessa geladeira você tem o que a gente chama de medula. Vamos olhar para a medula? Medula. A medula é um tecido líquido que ocupa o interior dos ossos, sendo conhecida popularmente como tutano. Na medula óssea são produzidos os componentes do sangue, por isso a medula óssea é considerada a fábrica do sangue. No entanto, a medula óssea ela se localiza na parte mais medial do corpo desse plano. E essa medula óssea é um tecido líquido que é o mais gelado ou o mais quente sempre. Por quê? Porque ele está mais protegido, né? E se ele esfria muito, ele esquenta muito, por conta das propriedades teciduais. A gente sempre em um tecido, a gente tem uma escala de composição. E a medula óssea, ela é aquilo que a gente chama de conservante. Por quê? Ela é um líquido que permite uma contração em uma janela muito grande de esfriar e de esquentar. E como é um tecido, a gente nem sempre tem todo o seu plano homogêneo. A gente tem partículas heterogêneas nesse tecido.
E essa heterogeneidade, ela desassocia-se sobre sobre recursos mesmos, recursos de associações e mutações gênicas, né? E assim, essa medula e esse líquido, ele desescoa quando é necessário para melhorar os desimpulsos. E além disso, o estado da temperatura do corpo. Uma vez que nessa medula a gente tem a fabricação de sangue, precisa de uma reação química muito forte nessa medula. E a reação química, ela só é forte quando a gente tem o que a gente chama de centrifugação. A centrifugação, ela pode acontecer de várias formas, mecânica ou até mesmo química, por conta das contrações que dispõem as divisões moleculares para se assentarem em uma maior superfície possível, até gerar o que a gente chama de fissão atômica, ou o que a gente chama de massa. Então, quanto mais as moléculas se quebram, mais adesão elas conseguem entre as suas partículas que vão se unir, como reações químicas, né? Como uma molécula ligando na outra. Vamos pôr aqui. Água. Não. H2O. H2O. Não, química. Então a água. A água só é água, né? Só tem essas características que a água tem, que aliás são muitas, né? Ela é o solvente universal, ela que mais tem no organismo, e ela tem até mesmo o que a gente chama de uma camada, né, que ela forma sobre as integrações de água, né? Vamos pegar aqui, ó. Características da água. Essa é importante. Por dois átomos de hidrogênio e com átomos de oxigênio estão unidos por meio de ligações chamadas de covalentes simples. A fórmula química da água é, portanto, H2O. A molécula da água é uma molécula polar e possui um formato semelhante em V. Coesão moleculares, ó. Isso aqui, ó, coesão das moléculas. Então, toda transformação, todo tecido, ele se adere, ele se faz caráter a partir das coesões que as moléculas fazem. Vejam a água. A água, ela faz a coesão com esses átomos. Logo, quando a gente consegue quebrar muito um átomo, ele tem maiores moléculas sendo configuradas a partir dessas ligações covalentes e tal. E a água, ela ajuda muito nessas quebras. Ela aumenta muito o trabalho de superficializar uma matéria. E aí, quando a gente superficializar a matéria, a gente dissolve ela o máximo possível. E às vezes a gente precisa de aplicar força mecânica ou de reagente químico. A água é um reagente químico. Só que existem águas transformadas com mais, ou águas potencializadas com reagência maior. Há águas com sais, com ácidos, que desquebram muito mais fácil moléculas. É só você ver sabão, né, quebrando o óleo, né, expulsando o óleo. E dentre outros, né? E aí, quando a gente tem isso, a gente consegue fazer
fazer o esse trabalho sensitivo, né, de suportar, né? E aí como a gente consegue suportar? Seguindo os cons. E os cons são as distensões do que representa o conseguiu, né? Então, para conseguir, a gente precisa de seguir o com. E o com para nós são contrações. Se a gente segue as contrações, a gente descontrai elas. E aí a gente descontraindo elas, a gente consome elas. O consumir elas faz isso com elas. E isso que ela faz com elas tá para isso aqui, ó. Para uma passagem. E dependendo das soluções de tampão que você precisa nas suas superfícies sensitivas, você precisa de mais ou menos descontrações. Logo, você faz as contas de descontrair as ações. E aí, quando você consumiu, você sumiu com. E você, quando você assumiu com, você conseguiu. Entendeu a percussão? E aí é assim, cara. Dentro disso que eu estava te explicando, a medula ela é bem fechada na sua região. E aí quando você descontrai algo, existem razões de medula que dentro dessas contas e dentro das suas razões, o tempo e toda esses curtos, a medula descurta, construindo ou ajudando a construir razão de descurtar mais, doando substrato para o tecido que do sangue leva, nutrindo a adaptação. E essa adaptação ela rege o tampão. Viu aqui, ó? Tudo aqui tá falando, ó, ajudando a construir razão empregada de descurtar mais. E descurtar mais é você receber ou doar mais atenção a uma atividade. Esse descurtar mais vai fazer com que você doe mais substrato para o tecido do sangue. E esse substrato do sangue, a medula vai doar e ele vai levar para os seus descurtos de mais adaptação que vai regir o tempão que você passou descurtando, né? Então, tempo de descurto ó, tempo de descurtos equivalem a melhoras de tamponações. É mais ou menos isso. Aí eu coloquei aqui, ó, CSCS, SCCS, né? Seguiu com, consumiu, sumiu com, conseguiu. CS, SC. Então tá assim, ó, CS, SC, SC ou CS, né? Deve ficar melhor assim, ó. CS. E aí a gente tem a expressão, né? Então, se o X
E aí, mais uma vez, ó, X portais sensitivos. Não é isso que vocês estão pensando. Se isso aqui é só uma figuração. Se coagular x expressão é igual a descurtos, né? É igual a contrações que vão buscar desconstruir. É igual a contrações que vão buscar desconstruir tampões, né? Isso aqui é tampão. E aqui para finalizar eu coloquei esse slide aqui, ó. Né? Imarginalização. Se você agiu muito nas contrações, as imarginalizações produzidas vão ser levadas ao universo metafísico que existe em você graças ao seu aprendizado de ser freguês de português, de sistemas educacionais ou sistemas de diálogo. E aí você consegue contrair-se dialogando consigo mesmo e descontando todos os valores imaterializados nas suas ecos de faces de estar trabalhando em atividades. E aí isso tudo vai desimpulsionar em você valores que vão ser retidos a partir da marginalização dessas raízes. E agora você tem todas essas portas, não só o X portas. Você não tem só o X. Agora você tem 24 portas, né? Vários sinais e 10 valores de profundidade nessas portas. E todos esses estão cada enzimando os seus terminais. Então sua enzima ela vai ter um nome. E esse nome vai ficar na matriz das contrações que você propor à medula. Na descontração. De suprir esse curto, descurtando. E aí quando você discute com alguém, discurta com alguém. Você não fala frases de oposição até você conseguir frases de entendimento. E a mesma coisa acontece com você no sentido fisiológico da coisa. E aí ao cubo entregando as faces de contas harmonizadas. Porque eu vou mostrar para vocês um modelo inteligente de utilizar essa base. O modelo inteligente que a gente tem é essa desequação aqui, ó. A prima modas. E isso aqui eu trouxe para desdelinear aqui uma desconcentração paisagística que desengradar por associação de valores materiais. Porém, a imaterialidade desses valores está nos equilíbrios de orquestração matemática, que revela o que a gente chama de estatística, né? Estabilidade das paradas. E as paradas, elas são sinalizações. Logo, a estabilidade de estar nas sinalizações é o quanto você tem para entregar valor de obediência, educação, valores éticos. E esses valores éticos, eles nascem da matéria-prima e do emprego dessas matérias-primas, desassociando valores delas nos nossos implementos, nos nossos complementos de utilização social, material. E a desmaterialização da natureza nos propôs valores
E esses valores viraram recitais porque cada instrução, cada matéria-prima desinstrui ao freguês uma modal de destituir valor predileto. E esse prediletismo, ele é a moda. Porém, dependendo dos usuários, a gente pode ter variações de modas e gerar a média desses integrantes. E aí dessa média a gente tem ainda a mediana, que são os valores de correlações do grupo de pessoas que trabalha e desenvolve uma receita que vai dizer a prima, a predileta de se envolver buscando extrair da natureza, da matéria-prima, o maior, a mais eficiente conteúdo que ela pode dar. E isso são dissecações nobres, entende? E esse nobre só vem com a fermentação do homem, no sentido sensitivo, que desemprega a ele valores de ferramentas e desacorda ele a propriedade das ferramentas. Logo, ele tem facas e a sensibilização dessas facas sobre a matéria. E aí ele desconstrói vários estilos de faca e vários estilos de empunhadura. E aí desfermenta para tudo quanto é lado. E tudo isso vem do valor da investigação. Toda investigação, ela depreda algo, porque você chega com um modelo e desse modelo, ou seja, uma placa virgem, uma faca virgem, uma matéria que não sofreu nenhum dano, e aí você danifica ela a partir do seu utilizar dela. E aí desse utilizar, você subtrair o que era daquilo que ficou. E essa subtração é a diferença de pressão daquilo que era e daquilo que ficou sobre a utilização. Se você souber utilizar essa diferença, você vai construir uma ferramenta que vai suportar melhor essa diferença para que ela não se diferencie tanto mais. Ou seja, você vai gerar resistência. E é essa resistência que a gente falou aqui no sentido fisiológico dos tampões. Tampão é você desinferenciar as referências que são descritas nas subtrações contraídas pela dispersão, né? E complementando a matéria com aquilo que falta, né? Porém, depende dos investimentos que você quer adequar, né? Existem vários tipos de adequações materiais e vários tipos de implemento. E isso não deve se tornar uma ambição, porque a natureza, ela brinca tanto com o ser que nem sempre o mais controlado nesse sentido é o que mais repousa, entendeu? As ondas, elas têm padrões, e os padrões de ondas, eles só não se enganam quando eles acreditam no poder da harmonia que essas ondas registram e são regências, não no poder da alquimia de contrações de ser humano, porque o homem, ele acredita e desversa todas as suas relações com formas íntimas.
A desintimidação do homem demora a ser revelada. Precisa de muita relação para isso. Agora, as ondas não. Os pulsos de ondas, elas não mentem. E elas são a chave da fisiologia. Então alguém pode estar te falando uma coisa, só que o pulso dela está dizendo outra. Qual que é o melhor? O pulso. O pulso, ele diz mais certeza na estação de referir o organismo. Entende? E aí, navegar no universo das pessoas é você fazer isso aqui, ó. Você criar um cubo mágico, e desse cubo mágico você pegar uma linha e um instrumento de entrada, uma agulha e uma linha. Vamos pegar aqui então. A gente pega uma agulha e passa uma linha e que está com um bocado de linha a ser percorrida. Aí dessa agulha a gente testa as portas, né? Qual que eu vou entrar? E aí você entra numa porta, e aí você e aí vai navegando aqui, ó. E aí você vai descosturando relação com a pessoa. E essas descosturas vão fazendo pontos, vão fazendo nós. E tudo isso vai fazendo imagem, né? Vai escrevendo e ao mesmo tempo fazendo imagem a partir desses contrastes de valores de pulso. E aí essa imagem, ela vai sendo armazenada e desassociada da matéria, né? Por conta dessa costura. E aí essa costura, ela pode ser o seu trabalho, ela pode ser sua ida na padaria, ela pode ser ela pode ser o seu servir ao seu filho, e pode ser um monte de coisa, né? E é tudo, né? Pode ser tudo, porque tudo a gente consegue desinterpretar com isso, né? E aí, dependendo da imagem que formar, você diz uma profundidade nela, colocando isso, ó, desenumerando ela nos seus sentidos sensitivos. Por isso que isso aqui, ó, é seguro, porém é seguro no sentido individual, né? Não no sentido social. Porque na sociedade, às vezes, as pessoas mentem impulsos para desimpulsionar no sentido de concorrer e chegar primeiro que as outras pessoas, ou se sentir ganhador no sentido da reverência de atenção prestadas. E às vezes essas referências de atenções prestadas são totalmente contra as referências fisiológicas. Logo, existem vários danos lá das pessoas. E esses danos lá dizem o que elas vão ser. De um eixo de referência a uma contração de uma pressão, a sua localização quadrática em pulso. E aí se a gente pegar... Vamos pegar esse camarada aqui, que esse camarada tá bem bonitinho. Vou pegar ele aqui, ó. Pá. Vamos pôr ele aqui, ó. Tchic. E aí a gente constrói a placa motora, ó. A face motora. Então, esse valor, ele fica sendo... Isso aqui, ó, ele fica sendo uma desintegração dessa graça aqui, ó. Então, e é uma montagem, né? É uma montagem. E treinando essa montagem, você consegue eficiência de fazer essas viagens nesses universos motores, né? De desintegrar colinergias motores a partir de labirintos de experiência, né? Que descurtaram passagens cada vez mais adaptadas molecularmente. Bom,
adaptados molecularmente. Para fechar, né? Cadê? Para fechar, a gente pega a tampa de refrigerante. E aí, para fechar, a gente fecha com uma superfície que diz ela cuida a estabilidade de segurar aquilo que se tem no ambiente interno de algo, né? Ou seja, assegurar a pressão em um recipiente. Cópia, alfabeto, cubo, elementos de imagem. E aqui vocês têm um exemplo dessa imagem em um plano, fazendo o que a gente chama de notação de plano, ou seja, integrando um valor tridimensional a um plano. E aí esse valor tridimensional ele pode ser sofrer essa enobração, essa qualificação nobre de fazer as distributivas de impressão no sentido de reveladores, né, ou contrastes e geometria, né, locacional, né? Isso aqui é excelente, esse tipo de detecção. Ou você pode ter apenas de planos mesmo, né? De planos e concessões de pulsos, né? Aumentando a contração ou a descontração. E tudo isso tem no nosso ser, que consegue ser cada vez mais assim, ó. Então, de uma superfície para um valor geométrico mais concorrido, né? Mais predileto. Bom, e é isso, cara. É o que eu tinha pro vídeo de hoje. Um ótimo adsorvedor para toda esses maquinários de desenvolver os músculos a partir dessas dispersões é a música, né? E eu trouxe para fechar aqui uma música que é um poema que aflorece os discursos sinápticos, né? Então, quando você estiver numa situação destemperada por conta da lamentação de umas barras que não foram desbarradas, a música ela consegue imantar você para, dentro desses instantes, você consentir desvios para essas lamentações. Então, cantar desvia lamentações. E aí, música se torna um poder contra o lamentar de um poder que poderia, né? E aí você reduz a ira. Veja a música que eu trouxe, ó. Music is power. Let it flow through your mind. Música é poder. Deixa fluir pela sua mente. You're just like a flower, yeah, in the deep sunshine. Sim, como uma flor, sim, em um intenso raio de sol. E a flor, ela representa um poder atômico, né, sobre as camadas de um núcleo. E o núcleo é aquela parte do meio, assim, ó. Quer ver? Girassol. E aqui a gente tem um núcleo e as camadas eletrônicas desse núcleo.
e a sinapse que despotencializa esse núcleo de cumprimentar sua natureza. E aqui é placa motora e dendríteos axônios. E aí o cara tá totalmente certo. You're just like a flower, yeah, in the deep sunshine. Como uma flor em um intenso raio de sol. E aí olha só, a flor sobre um intenso raio de sol se imantando, né, da sua natureza. E para fechar, are you invited to the part of life? Você está convidado para a festa da vida. Well, now you decide. Do you live till you die? Agora você decidiu se você vive até morrer. These are wild days we live in. É um lugar selvagem onde nós vivemos. Yes, I know sometimes you are wanna give in. Sim, eu sei, às vezes todos nós queremos ceder. These are strange vain days of living. Estes são dias inúteis que vivemos. Yeah, I know sometimes you are wanna give in. Sim, eu sei, às vezes todos nós queremos ceder. E aí essa parte de ceder é ceder às lamentações, é destampar aquilo que a gente precisa apreender sobre as pressões. E existem momentos que a gente quer realmente ceder. Por exemplo, momentos no trânsito que a gente quer descarregar. Tem muitos momentos. Don't give up, oh no, alright. Let the melody flow all night. Não desista, oh não, tudo bem. Deixa a melodia fluir a noite toda. Cause music is power. It is in your soul. Rockin' like a cradle, yeah. It won't let you go. Porque música é poder. Ela acalma sua alma. Balançando como um berço, ela não vai te deixar ir. Ela acalma sua alma. Ela imanta você. No sentido de obstrução, né? Ela ajuda você a desviar sua desobstrução a uma instrução, né? E aí você descarrega na música. Deixe ir. If the melody timeless, oh, it won't let you down. You can feel the air moving, submit to the sound. Se a melodia é eterna, ela não vai te decepcionar. E aqui ele fala das ondas. E baby, você está se mexendo, sujeite-se ao som. E aí, se você está se mexendo, não se mexe descontrariando. Acha alguma coisa para se contrair-se, no sentido, né? Então, se sujeite-se à música, né? Se for sua escolha, né? In these wide days you live in, yes, I know sometimes you wanna give. These are strange vain days of life. I know sometimes you are wanna give. E aqui ele fala a mesma coisa. E aí é mais ou menos isso, né? E ele continua deixando fluir e afirmando, né, o poder da música. Esse artista, Richard Ashcroft. E aí fica a minha recomendação para vocês. E tem tudo a ver, né? Bom, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Fui.